E aí, designer, tudo bem contigo? Hoje, nessa aula aqui, eu quero te mostrar como fazer essa arte aqui do Vinícius Júnior. Vou deixar aqui do ladinho para tu conseguir ver. Cara, essa arte ela é bem simples, ela é bem tranquila de fazer. Teve um jogo aí da Champions League há uns dias atrás, que foi Real e Arsenal. O Real tava, tipo assim, 3-0 pro Arsenal. E me inspirou, né, todo esse clima dentro de Santiago Bernabéu e tal, me inspirou a fazer essa arte aqui do Vini Júnior, que é um dos caras que tá em destaque lá no Real. Então eu decidi fazer essa arte. Bem simples de fazer, bem tranquilo. E eu quero mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças fazer esse design esportivo, tá? Claro que quando tu vai fazer uma manipulação, é um pouco diferente. Nesse caso aqui é um post mais simples, um post até mais minimalista, não tem tanta informação, mas eu achei bem interessante, tá? Quero mostrar aqui para vocês agora. Vou trocar aqui a tela e bora! Deixa eu ajustar aqui a minha câmera só. Show, coloquei lá pro canto, beleza. E vamos agora aqui ver toda essa visualização, tá? Bom, primeiro eu separei aqui algumas coisas, né? Então, uma das coisas que eu separei aqui já foi uma foto ali do Vini Júnior, peguei na internet, claro, cuidado com a questão dos direitos autorais. Também peguei uma textura de lens flare, tá? É só pesquisar lá no FreePic, em qualquer outro lugar que tu vai achar esse tipo de textura, beleza? E aqui eu tenho a minha arte. No caso dessa minha arte, o que eu fiz nela, tá? São algumas camadas aqui. Eu vou fazer isso com vocês aqui agora. Bom, primeira coisa é que eu vou ir tirando as camadas aqui, ó, pra gente ir fazendo a construção, tá? Então a primeira coisa que eu fiz foi fazer um frame, tá? Fiz um frame aqui e eu coloquei ele em 1080 de largura por 1350 de altura, beleza? Coloquei aqui agora Post Vini Júnior, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu também peguei uma textura de papel pro fundo. Ó, é uma textura de papel, vou copiar ele aqui para fora. Deixa eu fazer uma cópia aqui. Ó, vou copiar ele para cá. É uma textura de papel, tá? Ele está em 30%, vou colocar em 100, ó, uma textura de papel normal. Peguei lá no FreePic, tá? Eu vou colocar por cima da minha imagem e eu vou colocar aquela mesma configuração. Então, eu utilizei 30%, tá? E eu também coloquei um modo de mesclagem. Então, aqui a gente consegue ter um modo de mesclagem. Eu coloquei um modo de mesclagem, se eu não me engano, foi Multiply, tá? Ou Darken, tá bom? E aí, nesse caso, o que eu fiz mais aqui? Vou colocando aqui algumas coisas para a gente visualizar, tá? O que eu fiz aqui agora? Eu peguei e escrevi várias vezes a palavra Vini Júnior, ó, com essa fonte, que é a nossa fonte, deixa eu só pegar a fonte certinho, é a Canit, tá? É uma fonte legal, bem interessante, inclusive. Coloquei ela num tamanho bem grande, tá? E sempre, tipo assim, pô, na primeira que eu coloquei assim, eu fui vendo e adaptando linhas, tá? Depois eu fiz um grupo entre elas, tá? Peguei isso aqui, só joguei aqui dentro. Ó, joguei aqui dentro e fui movimentando para ficar mais ou menos como eu queria. Então, ficou mais ou menos assim, ó, tá? Beleza, já fizemos essa parte, agora vou para a próxima, tá? Que é o quê? Eu preciso colocar o meu personagem, né? Então eu tenho aqui até inclusive duas opções, ó. Eu tenho o Vini, eu tenho o Vini Júnior aqui, que ele tá com a camiseta branca, e aquela outra que a gente tem aqui, que é a camiseta preta, tá? Essa camiseta branca, ele já tá recortado, porque eu peguei assim mesmo na internet, mas para fazer o recorte é muito simples, tá? Eu vou pegar aqui essa imagem, por exemplo, vou vir no próprio removedor de background do Figma, não precisei ir em outro local, tá? Cliquei aqui e ele já tá fazendo essa parte para mim, tá? Bem simples de fazer, nada demais. Ó, ele já removeu o fundo. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar esse carinha e vou trazer ele para dentro da minha imagem, tá? Vou aumentar ele um pouco, porque eu quero que ele preencha um pouco mais da imagem. Vou colocar ele um pouco mais para o lado, porque eu quero que ele esteja no centro ou
no ponto focal, mas eu quero colocar outras informações, tá? E agora, o que que acontece? Eu preciso, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, mas eu preciso colocar uma sombra, bem simples, bem tranquilo de fazer. Como que eu fiz essa sombra, tá? Essa sombra, eu criei ela com a Pen Tool. Olha só, que interessante. Eu fui fazendo aqui, ó, uma sombra. Basicamente, bem próximo tipo, às margens do corpo, do rosto e tal, com a Pen Tool, tá? Nada demais, de novo, nada demais mesmo, ó. Só fui fazendo aqui, mais ou menos assim. Não me atentei muito em ficar perdendo tempo com recortando de fato a imagem, porque isso aqui é apenas uma sombra, tá? E olha só o que a gente consegue fazer. Isso aqui também serve para tu fazer ambientações, tá? Ah, quero ali uma sombra no jogador. Quero que fique tipo mais próximo do jogador. Ó, já fiz aqui, beleza? Agora eu vou preencher, vou tirar o stroke, vou preencher aqui com um preto. Ó, preto 100%, beleza? E aí agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar esse preto 100%, vou aumentar um pouquinho essa sombra aqui, ó, pra cá, tá? E eu vou desfocar bastante, ó. Vou desfocar ela bastante, bastante. Só que o que eu preciso fazer aqui? Vamos entender o seguinte. Eu tenho a minha arte, tá? E ela tá, digamos assim, ela não tá no local correto, tá? Então a gente tem aqui a nossa textura. Esse vetor ele tá por baixo da nossa textura. E ele precisa estar abaixo da imagem. Ó, e agora eu já tenho aquele efeito que eu mostrei para vocês. E aí a gente pode controlar essa sombra de uma forma mais simples também desse formato aqui. Ó. A gente pode ir aumentando para deixar mais desfocado. Tá? E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Fiz a minha sombra. Tá? Vou voltar aqui. Fiz a minha sombra. Já tenho o meu personagem na tela. O que mais eu preciso fazer? Bom, eu tenho que fazer os logos, ó, aqueles logos ali. Fui lá no Google e peguei todos os logos em PNG sem fundo, tá? Então, bem simples, não são vetores, é uma arte, como é uma arte mais simples e os ícones são pequenos, apenas fiz aqui, ó, peguei as imagens lá do Google, da Champions, do Real e do Arsenal, na maior qualidade possível e em PNG sem fundo. Coloquei dentro de um grupo, tá? Fiz um agrupamento entre eles e eu trouxe aqui para dentro da minha imagem, tá? Tentei colocar o máximo possível dentro das margens e também coloquei a parte, né? No caso da Champions, que é num tom mais escuro, dentro desse perfil em branco, tá? Para ter um contraste legal, beleza? Próximo ponto que eu fiz, e aí vocês vão ver que é uma situação até bem simples, foi adicionar duas coisas. Primeiro, o Vini e o hashtag 7, e depois o Santiago Bernabéu. Bem simples também. Peguei, criei um texto, ó, criei um textinho, Vini, coloquei na fonte Canit também, com um pouco menos do tamanho, e a mesma coisa eu fiz com o Santiago Bernabéu, tá? Peguei esses caras e posicionei eles, né? Ó, vou até colocar na mesma posição. E vocês vão ver ali agora. Ó, e eu coloquei eles em locais específicos para dar contraste, tá? E aqui eu posicionei eles assim, tá? Ó, posicionei eles mais ou menos assim, para ficar certinho. Beleza? O outro lá eu já vou fazer aqui também. Ó, já vou posicionar ele bem de acordo. E agora, o que mais eu fiz, tá? Eu coloquei duas tags. Como que eu faço essas tags? Se vocês perceberem, essas tags são da própria arte, tá? Como quem diz assim, tipo, vou dar um enfoque, né? O que eu fiz aqui? Vamos pegar aqui direitinho pra gente conseguir fazer juntos, tá? A primeira tag é de baixo. Eu fiz um retângulo. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Fiz um retângulo. Nele, eu coloquei uma stroke branquinha, em degradê, inclusive, tá? Ó, coloquei mais ou menos assim. Não botei nenhum tipo de arredondamento. E eu tirei um print
dos logos, tá? Ó, tirei um print, copiei e colei aqui. Foi só isso que eu fiz, tá? Esse aqui foi um dos pontos. O segundo ponto foi do rosto, tá? Só que nesse caso, uma coisa que eu quero mostrar para vocês foi o seguinte, eu tirei o print depois da arte pronta, tá? Aqui eu vou deixar assim, mas eu tirei depois os dois prints, ó, para ter os efeitos, tá? Então agora eu vou copiar de novo, vou pegar aqui a mesma parte do rosto do Vini, ó, mesma parte do rosto do Vini, fazer um print aqui, tirei o print e vou colar ele aqui, vou apenas diminuir um pouco aqui, ó, show! O que eu fiz depois? Coloquei assim, um por cima do outro, para ter ali uma aesthetic, né? E já consigo colocar isso agora aqui, ó. Coloquei isso mais ou menos aqui, um pouco menor, para não ocupar tanto espaço. Deixei uma margem e beleza. Próximo passo foi colocar um código de barras, tá? E aí, como que a gente faz para achar isso? Bom, vou pesquisar aqui, ó, code bar. E aqui tu tem uma infinidade dentro do próprio Figma, né? E também, se tu quiser pesquisar em outros locais, tu consegue abrir e copiar, tá? Tu pode até, inclusive, gerar, se eu não me engano. Tem inúmeras formas de fazer isso, tá? Mas é só tu pegar qualquer código de barras que fique bacana ali, que tem uma estética legal, pra gente fazer isso, beleza? Então, peguei aqui, vocês podem ver que eles estão, tipo, agrupados, são todos em branco. Coloquei ele pra cá também, ó. Coloquei ele mais ou menos aqui. E também criei em cima dele um Vini Junior 7, ó, texto, tá? Então, basicamente foi esses elementos, só para dar uma estética diferente, uma estética um pouco legal, tá? Agora a gente vai aplicar algumas coisas, tá? Primeira coisa que a gente vai aplicar é essa Lens Flare, tá? Como eu falei para vocês, isso aqui é uma textura, que é essa textura aqui. A gente vai aplicar ela aqui em cima, ó. A gente vai aplicar ela aqui, pronto. Deixa eu só puxar um pouquinho para cá. E agora o que eu vou fazer? Eu vou utilizar os modos de mesclagem. Ó, Lighting ou Screen. Eu curti mais o Screen e tá pronto. A gente já tem aqui esse tipo de coisa feita, tá? Agora, a próxima questão é que a gente tem um Noise para ajudar nessa composição, tá? Que é um efeito dessa parte. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou entrar aqui nas propriedades e vou pesquisar por Noise, tá? E aí, deixa eu ver aqui algum legal. Vou entrar aqui agora, vou colocar Noise. Vou colocar só em plugins e vou selecionar algum Noise aqui, tá? Talvez esse Noise in Texture, deixa eu ver se esse aqui vai ficar bacana. Ele gerou aqui para mim. Vou colocar um pouco mais, quero que ele fique bem legal. E vou adicionar no Canvas, tá? E aqui a gente tem duas formas. Ou tu pode usar assim, e aí fazer ali como se fosse uma modificação, tá? Ó, coloquei aqui e agora eu vou utilizar esse cara. Eu vou até colocar ele aqui, ó. Vou colocar esse cara aqui, porque eu preciso que ele esteja em cima. E eu vou mudar o modo de mesclagem dele também, ó. Ó, Multiply, Color Burn. Ó, eu gostei até do Multiply. E vou tirar um pouquinho da opacidade, ó, tipo 80%, tá? Ou até menos, 50%, já ficou bem bacana, tá? Poderia utilizar também em preto e não em branco, beleza? E a próxima etapa, e a última, foi criar uma tagzinha, tá? E eu vou mostrar para vocês como criar essa tag de forma bem rápida e bem fácil. Bom, aqui a gente tem que utilizar uma coisa chamada Auto Layout. Bom, vamos lá então. Eu vou criar aqui primeiro um texto, né? Que eu vou copiar o meu arroba. Ó, já vou copiar essas duas informações, inclusive. Eu vou criar aqui um texto. Primeiro eu vou colocar o meu arroba. Show. E agora, ó, lembrem sempre da questão do tamanho. De 4 pixels, por exemplo, tá? Vou copiar esse texto e vou colocar a outra tagzinha, tá? Show! Fiz isso, eu vou pegar esses dois caras e vou dar um Shift A, tá? Ele vai criar um auto layout e agora eu vou começar a configurar. Eu vou colocar 32 dos lados e 12 embaixo e em cima,
tá? Esse aqui é a primeira etapa do processo, porém, a gente precisa fazer o quê? Colocar um fio branco, eu vou colocar aqui 10%, e o efeito em vez de Drop Shadow, a gente vai colocar o Background Blur, e eu vou aumentar bastante aí para uns 60 aqui. Fechou? Próximo ponto, a gente vai adicionar uma stroke. Essa stroke ela vai ser branca, porém eu quero que ela fique como se fosse um degradê, então eu vou colocar mais ou menos assim, ó, igual o outro. E agora a gente já tem a tag pronta, mas ela não está do mesmo tamanho que eu preciso. Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar assim, ó, e prontinho. Já tem o tamanho certo. Aqui na verdade até poderia aumentar um pouco esse carinha aqui, eu acho que uns 16, 20. Ó, 20 já ficaria legal. E agora eu passo ele para cá. E prontinho. Tá na mão. A arte está pronta. Como eu falei para vocês, nessa partezinha aqui, ó, eu poderia agora vir aqui, por exemplo, e criar um print dessas duas partes. Vamos fazer isso só para a gente finalizar? Eu vou só tirar os prints aqui. Então, o primeiro print eu vou tirar dessa parte. Pronto. E o segundo print eu vou tirar aqui do rosto, né? Do rosto aqui do Vinícius Júnior. Pronto. Tirei o print também. Eu vou tirar a visualização desses caras aqui só um minutinho. Quero pegar exatamente aqui. Ó, vou pegar esse aqui e vou trocar para a gente ter aquele nosso efeito, ó, tá? Por isso que eu falei para vocês que às vezes é legal fazer isso já no finalzinho, né? E daí tu consegue ter um pouco melhor essa parte, tá bom? Ó, fiz mais ou menos assim. Vou colocar um pouquinho mais para cima. Aí, show. E agora eu vou voltar aqui todas as camadas, tá? Lembrando, é sempre interessante renomear as camadas para tu ter certeza ali de que tá tudo ok. E agora, beleza, é só a gente fazer a postagem ou fazer a exportação. Vou vir em Export, vou selecionar o PNG e aqui eu posso gerar em 1x, que foi o que eu fiz e coloquei lá dentro do meu perfil, né, como um post, ou tu pode gerar como 2, 3x, tá? Eu vou colocar aqui como 2x, por exemplo, e Export em PNG. E agora ele vai salvar aqui na área de trabalho e pronto, agora basta tu postar, colocar tua legenda e, cara, fechou todos. Beleza? Galera, viu como é simples fazer um criativo minimalista e a princípio de design esportivo? É muito tranquilo de fazer e eu pretendo trazer mais ainda desse tipo de conteúdo aqui para vocês, beleza? Se tu curtiu esse vídeo, já deixa o teu like, se inscreve no canal e também ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E claro, me acompanha lá no Instagram, cara, toda hora tem conteúdo e são conteúdos muito legais, beleza? Tamo junto e falou!